Então, falar um pouco sobre Strap aqui, como criar backends relativamente rápidos ali para, enfim, MVP, um produto ali de pequeno, médio porte também exporta bem. Bom, falar só um pouquinho aqui rapidinho sobre a minha pessoa. Basicamente, eu sou de Fortaleza, Ceará. Atualmente estou morando aqui. Passei 8 anos fora daqui, voltei final do ano passado, mas já morei em Uberlândia, Minas Gerais, já morei em São Paulo, na capital. Também, eu acho que desde 2014 estou na área de programação, na área de tecnologia. Fiz técnico em informático, fiz, enfim, graduação em geostais, fiz MBA em arquitetura de soluções ali, tanto a graduação quanto o MBA pela FIAP. Mas basicamente também anteriormente, experiência como parte de arquitetura, parte de desenvolvimento ali. Minha trajetória se baseia muito em startups, pequeno e médio porte, então sempre soluções mais rápidas, coisas ágeis e por aí vai. Eu acho que ter descoberto anos atrás o Strap me ajudou muito a implementar até em algumas empresas que eu já passei, a agilizar esse processo de criar um back-end, de fazer manutenção e por aí vai. A questão de experiência, gosto muito de viajar, explorar novos lugares e restaurantes, então, já viajei um pouco no Brasil, como eu falei, morei já em Uberlândia, Minas Gerais, já morei em São Paulo, na capital, mas também já explorei algumas outras capitais e também alguns países fora. E no meio tempo eu sempre estou aí compartilhando conhecimento, seja nas comunidades de tecnologia, WhatsApp, antes era muito no Facebook, agora é muito as comunidades no WhatsApp, tecnologia, então sempre tentando tirar alguma ideia do papel relacionada a algum produto também. Então, por último, foi o CV Scan, que é um produto que analisa seu currículo e diz ali pontos de melhoria, sugestões de melhorias, onde está bom, onde não está. Então, só se você acessar aí cvscan.guru. Eu acho que no meu site também tem lá o link do produto. E fez quando ajudando a galera aí mais júnior também, tirando dúvidas, principalmente ali no meio das comunidades. Atualmente estou sem Instagram, então só LinkedIn, de forma geral, de rede social. Então, quem quiser saber dos slides dessa palestra, quiser saber algum contato meu, é só acessar aí, mkt.mewest.com/site. Lá também vai ter os links do slide dessa palestra, tá? Beleza. Acho que é assim. Bom, então falar um pouquinho sobre essa questão do que é um CMS. Não sei se alguém já trabalhou com CMS, sim, pode colocar aí, mas eu acho que falando de CMS, que é essa questão de um sistema de gerenciador de conteúdo, gerencia conteúdo, eu acho que o mais conhecido é o famoso WordPress. Então, o WordPress hoje, eu acho que falando de CMS, é um dos mais conhecidos. Antes tinha essa questão do Joomla, do Drupal, Magento, mas hoje, principalmente um gerenciador de conteúdo como o WordPress, você consegue criar os conteúdos, consegue disponibilizar aqueles conteúdos ali no front-end. E aí a principal diferença de um CMS é isso, ele tem tanto o back-end, que gerencia os conteúdos e disponibiliza no seu próprio front-end, que é tudo integrado, né, tudo acoplado ali. E aí a principal diferença hoje de um CMS para um Handler CMS é justamente isso. Enquanto o CMS hoje é tudo acoplado, o back-end, o front-end, assim, a parte de gerenciador de conteúdo e a parte também do front-end de exibir o conteúdo, é tudo em um mesmo sistema. O Handler CMS já vem com essa proposta diferente, de desacoplar, né, de separar essa parte. Então, por exemplo, dentro de um Handler CMS, seja o Strap, seja outro, você consegue gerenciar o conteúdo e fornecer a API para algum front-end consumir esse conteúdo que foi criado dentro do Handler CMS. Então tem até essa imagem que é até boa. Então, por exemplo, quando você constrói ali um conteúdo, constrói dentro de um CMS, o front-end tem que ser o front-end do CMS. Então é meio que padrão, mesmo tendo templates, por aí vai. Enquanto no Handler CMS você pode fazer um front-end para mobile, para desktop, enfim, para o que quiser. E esse front-end vai consumir apenas o back-end, né? Apenas o back-end do Handler CMS. Então desacopla aí e facilita criar, sei lá, front-ends específicos para cada caso. Hoje existem vários handlers CMS no mercado. O Strap ele é o maior handler CMS open source, tá, do mercado hoje. É 100% open source, você pode ir lá no GitHub, fazer pull request, por aí vai. Mas existem outros, tanto open source quanto não. Por exemplo, um muito usado dentro de grandes empresas é o Contentful, que é um CMS privado,
mas é muito usado também. Então, eu já cheguei a trabalhar ali para a empresa do Posto Ipiranga. Eu sei que eles têm uma solução que usam, Control. E, enfim, outras empresas também. Tem outros, eu acho mais conhecido aí o Content, tipo, esse Prismic IO também, Directus. Mas se eu fosse pegar hoje vamos dizer assim, um rede CMS privado, talvez seria o Content, porque, enfim, possivelmente tem uma comunidade maior, mesmo sendo privado. E open source, com certeza o Strap, que é o maior hoje que tem. E aí, falando um pouquinho de fato sobre o Strap, inclusive esses dias, acho que essa semana, pela verdade, lançou a versão 5 dele, com algumas boas melhorias no geral. Então você pode colar strap.io, bem tranquilo de instalar. Então acho que tem até eu vou tentar fazer aqui, dependendo do tempo, uma demo aqui dele. Mas, por exemplo, você consegue acessar lá. Eu quero falar alguns pontos do porquê hoje o Strap, tanto você consegue fazer, tirar um back-end rápido, e as vantagens que você tem de utilizar ele. Então, acho que uma das coisas que eu já mencionei, né, essa questão de ser open source, sendo open source, qual é a vantagem? Geralmente tem uma comunidade maior, e como é um grupo hoje que gerencia, não é uma pessoa só, é um grupo ali, é uma empresa que de fato gerencia o Strap, então isso torna que sempre tem atualizações, sempre tem correções, igual agora, foi lançada a versão 5 recente, com boas correções e melhorias também. Então sempre tem essa questão do engajamento da comunidade e também de sempre ter ali coisas boas. Então você pode ir lá, pode contribuir também, caso queira, já que é um projeto open source. Eu acho que uma outra vantagem também hoje dele é um projeto que ele tem a parte de administração ali dos conteúdos, de criar o back-end, as OTs e por aí vai. E basicamente essa parte de admin, desse painel administrador, é tudo feito baseado em React. E a parte de back-end dele é baseada em Node. Eles usam uma biblioteca, se você for ler por trás do plano, chamado Koa Framework, que é um framework em JavaScript também, no final das contas. E aí hoje você consegue construir ali o seu back-end, consegue disponibilizar tanto no formato REST, quanto no formato também de GraphQL. Então, dependendo da necessidade, você consegue utilizar das duas formas. Então, para quem está mais acostumado com um com o outro, enfim, tem essa liberdade de escolher qual que prefere. E aí um ponto importante, hoje ele funciona com três principais bancos de dados. Um banco de dados por padrão instalado na própria máquina, o SQLite ali, é uma opção, vamos dizer assim, oficial. Aí você pode escolher o PostgreSQL ou o MySQL também para gerenciar. E eu sei que tem como, caso a pessoa queira muito, por algum motivo, mas tem como usar também o MongoDB como banco de dados ali da sua aplicação, tá? Então, são algumas opções hoje de banco de dados. Por padrão, oficialmente, é SQLite, PostgreSQL e MySQL. Uma outra coisa muito legal, eu acho que deixa o Strap muito melhor, é essa questão ali, muito parecido com os plugins do WordPress, que é basicamente o mesmo conceito. São os plugins para o Strap, você consegue instalar no painel administrador e também que dá ali algumas outras, como é que posso dizer, alguns outros poderes, né, ali para o seu back-end. Então, ele tem um marketplace de alguns plugins plugins tanto para conectar, por exemplo, se você quiser guardar suas imagens no S3, se você quiser enviar seus e-mails, você consegue colocar ali no SendGrid, que tem plugin para o SES também da AWS e por aí vai. Então isso facilita muito na hora de integrar alguma plataforma externa, esses plugins. Isso é uma coisa muito boa e que agiliza muito. Acho que é aquele ponto que eu falei também, só reforçando aqui a questão da comunidade, né? Então tem um fórum do Strap, que é um fórum bastante. A galera sempre está lá comentando, então isso ajuda muito a tirar dúvidas, a encontrar a resolução de erros e também tem um grupo muito ativo lá no Discord deles, que sempre a galera está lá colocando erros, bugs e também se apoiando. Eu acho que escolher uma ferramenta hoje, principalmente se ela for open source, tem que ter essa questão de comunidade bem ativo, porque isso vai ajudar muito na hora que você encontrar um erro ali, tirar uma dúvida também, e também ter tutoriais e, enfim, artigos sobre aquilo.
Bom, uma outra coisa também que eu acho que eu posso destacar do Strap é a questão da documentação deles. É uma documentação, acho que para mim, uma das melhores documentações que tem hoje, em questão de, enfim, de software em si. Então, eles têm uma documentação bem completa, tanto como utilizar, de fato, como também na parte, se você quiser, construir os plugins ali, inclusive facilitaram nessa última versão, a construção de plugins, de criação de plugins, por aí vai. Então, isso facilita bastante na hora que você vai precisar uh, em como fazer algo usando aquela ferramenta, né? Então, isso é importante. E aí a galera pensa assim, o Stripe eu acho que eu não mostrei a interface ainda, acho que não passou, mas você consegue criar os seus backends sem código, né? Vamos dizer assim, quase um low code ali na vida, ou posso dizer que é um low code inicialmente. Então você consegue ali criar rotas, criar, por exemplo, uma entidade colocando basicamente selecionando de forma visual. Ah, ok, essa entidade aqui, por exemplo, de usuário, vai ter um nome, vai ter um e-mail, e você consegue selecionar isso tudo de forma visual. Isso facilita muito para quem não quer codificar do zero e facilita tirar. Então, se já cria a entidade, ele já cria a rota, as rotas ali para aquela entidade, o famoso CRUD. Mas se você quiser fazer um endpoint extra, se você quiser modificar uma rota que ele já cria por padrão, você consegue também. Então, você não fica preso somente àquilo que você está criando de forma visual. Ah, então, isso é uma coisa que eu gosto sempre até de destacar, que você consegue criar suas próprias rotas, você consegue criar ali a sua própria lógica, caso você precise criar uma rota nova, criar, enfim, uma entidade somente de API em vez de só visual. Deixa eu ver. Eu estou acelerando um pouquinho, quero ver se consigo mostrar aqui a demo, vai ficar melhor. Mas caso a pessoa também queira se inspirar, tem a questão aqui do site deles, que tem a parte ali de soluções, eles mostram alguns casos de soluções para diferentes áreas. Acho que isso é legal para ter uma inspiração de como foi utilizado esse produto em algumas áreas, desde e-commerce até basicamente ali a parte de serviços de finanças também, né, empresas de finanças. Então tem cada caso ali como foi implementado, como é que ajudou e por aí vai. Caso a pessoa queira ter inspiração e ver como de fato está sendo usado na prática, né, no dia a dia de algumas empresas. E aí, coisas, isso aqui, uma coisa ou outra eu consigo mostrar na prática aqui, mas basicamente o Strap ele trabalha, você cria lá de forma visual, e aí, por exemplo, tem essa questão de você criar single, os tipos de dados, né, do Strap. Quando você vai criar um banco de dados, você cria um banco de dados ali, a entidade usuário, a entidade, por exemplo, post, por aí vai. Você consegue criar a mesma coisa, e aí tem essa pequena diferença no Strap, que é coisa específica da ferramenta. Geralmente você vai criar uma entidade do tipo collection, que é uma entidade basicamente que vai ter vários dados, né? Uma coleção de dados ali. A single geralmente é para quando você quer criar, vamos dizer assim, como é que seria uma estrutura de uma página para ser consumida. Então, por isso que é também muito usado para blog, construir blogs de forma geral. As funcionalidades que ele já traz por padrão quando você cria uma entidade. Ele traz o CRUD ali, o Create, Read, Update, o Delete, já padrão. Você criou, ele já cria para você por padrão, você não precisa ir lá programar. Ele traz a parte de autenticação também, de usuário ali. Isso é uma coisa que ajuda muito, criar essas partes de autenticação, sempre é chatinho. Tem a parte de role também, você consegue definir o nível de usuário ali, o que é que dá para fazer, tanto dentro da sua aplicação, quanto dentro do painel do Strap. Tem essa questão de webhook, quando é criado, por exemplo, um novo post dentro do painel do Strap, você consegue mandar isso para algum lugar, ou algumas outras ações. E também tem essa questão da API Token aí que você consegue fornecer ali, ou se você quer criar um serviço, que é um produto que a pessoa tem que chamar a sua API, você consegue fornecer um token ali para a pessoa conseguir acessar. Então, são algumas das facilidades que, quando você utiliza o Strap, ele já traz por padrão, sem você precisar programar essas partes. Eu acho que só de criar ali o CRUD por padrão, a parte de autenticação já salva muito do que criar do zero toda vez, mesmo que você tenha um template ali de código. Show. Eu vou mostrar aqui na prática é, a questão da instalação do Strap e mostrar também um pouquinho a interface dele, mas tem um vídeo, acho que faz um aninho mais ou menos esse vídeo, tem que ter que atualizar. Mas tem um vídeo meu mostrando também de como instalar o Strap, algumas partes mais específicas rodando. Eu vou fazer essa demo aqui, mas quem quiser ir conferir depois também. Essa palestra vai estar gravada,
Então vai estar lá na parada de Dojo, depois eu mando o link aqui quando terminar. Mas tem esse vídeo meu aqui também mostrando. Então, geralmente você precisa de um banco de dados, caso você já queira começar da forma mais recomendada, um PostgreSQL mais SQL ali, ou você pode colocar ele para rodar por default, que é com um SQLite, né? Que em produção não iria ser um SQLite, porque se você coloca em um servidor que é um servidor serverless, então toda vez que você faz um deploy, aquele servidor ele derruba e levanta outro, você perde o seu banco de dados que está local. Então, o mais recomendado é sempre iniciar já com o banco de dados mais SQL com PostgreSQL. Mas, enfim, tem esse vídeo aí, caso que ele tenha uma base de forma geral também. Bom, beleza. Eu vou mostrar aqui, no caso, a demo dele rodando, para vocês verem um pouco da interface e também conseguirem ver. Deixa eu abrir aqui. Um pouco na prática, essa parte. Deixa eu voltar aqui. E aí, quem quiser, enfim, perguntar, pode ficar de boas. Cadê aqui? Eu não vou. É, eu ia mostrar o processo de instalação, basicamente, mas eu acho que ia pegar mais tempo. O processo de instalação demora, se eu não me engano, 6 minutos para você instalar. Se você não tiver o seu banco de dados, você coloca lá o SQLite como default e ele vai instalar no banco de dados como default. Depois de instalado, ele pede para você criar um usuário admin, né, geral, para você sempre acessar ali. Mas, enfim, a instalação, igual vocês viram lá no slide, deixa eu ver aqui. Eu estava em 8 minutos gravando aqui, eu fiz do zero, em 8 minutos e pouco, 830 aqui, eu já estava com esse painel admin aqui, que é o primeiro. Quando você acaba de instalar, ele pede você criar um usuário administrador para entrar no painel, para sempre entrar. É bem rápida a instalação, seja usando o banco de dados que já existe, seja o banco de dados SQLite. Quero mostrar a interface aqui, de fato, para vocês do Strap, por isso que eu estou iniciando aqui. O Strap, você pode, inclusive, de hospedar, né? Tem uma Strap Cloud. Acho que no último ano eles fizeram esse Strap Cloud aqui, caso você pode hospedar no seu próprio servidor, ou vocês podem usar o Strap Cloud, que é a ferramenta de hospedagem deles. Por mim, acredito que não vale a pena. Não sei, não vi um cenário de uma aplicação pequena, MVP, que vale a pena hospedar neles. Mas dependendo da aplicação, você pode hospedar neles aqui. Então, você consegue gerenciar os deploys tudo pela cloud deles, né? Como fosse o servidor deles mesmo. Então, tem essa opção também, que é um serviço relativamente novo. Acho que faz um ano e meio que tem esse serviço deles. No caso, geralmente, eu hospedo dentro do serviço da AWS. Já está sendo usado. Não sei, será? Está sendo usado já. Pô, não tinha. Quando a pessoa acessa, então a pessoa cria lá o admin usuário. Coloquei aqui, faz o login. Aqui é o painel da Strap, painel aqui do Strap, o que é que você pode fazer. Aqui ele já tem até alguns dados que eu estava criando, mas você vê aqui, ó, Content Type Builder é a parte onde eu posso criar, vamos dizer, minhas entidades. Então, por exemplo, vou até demonstrar aqui rapidinho, eu vou criar aqui uma entidade nova, chamada CWI, por exemplo. E aí você pode escolher, ok, essa entidade, que seria, ele vai ter o quê? Por exemplo, tem um nome. Então você escolhe de forma que bem tranquila. Você pode escolher se isso aqui vai aparecer na API ou não, também, enfim, valores padrões, por aí vai. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, adicionar mais um campo. E, por exemplo, campo de e-mail aqui, que aí bom, ele consegue colocar validação também. Vou salvar aqui, CWI. E aí eu criei minha entidade automaticamente. O que acontece é, ele já cria lá os endpoints de create, read, update, o famoso CRUD, ele já cria para mim. Tá reiniciando aqui o server, mas eu quero mostrar aqui na prática. E, bom, isso aqui, basicamente, para quem quer tirar uma ideia do papel, que é um back-end rápido, é extremamente
Muito bom, mesmo que você seja programador, ajuda muito. Então, beleza. Ó, criei, tá aqui. Aí, se eu quero ver os endpoints que ele criou por padrão, ranking rules, ó, aqui na parte de configurações tem a parte de você gerar API tokens, um, deixa eu ver o que é mais importante, que são usuários que podem acessar esse admin aqui, as permissões dos usuários que podem acessar o admin. Você consegue configurar, por exemplo, essa questão de mandar o e-mail de reset, e-mail de confirmação também, tudo isso já está incluído no Stress, você não precisa programar isso, você precisa só colocar um provedor de envio de e-mail, seja um SendGrid, seja um AWS SaaS ali, mas você vem aqui, tem essa parte de autenticação de rotas também, então, enfim, eu consigo colocar rotas públicas, rotas privadas ali da parte de endpoint, então se eu venho aqui em público, aqui eu criei CWI, por padrão, nenhuma está pública. Então, eu só conseguiria acessar se eu fornecesse um JSON Web, um token, né? Que a pessoa faz o usuário, gera um JWT, e aí, passando o JWT, eu conseguiria fazer as requisições. Nesse caso, eu quero deixar como público aqui, então, por exemplo, um find, não vai ter nada. Um find create eu vou deixar como público e vou atualizar. Então, se você for ver, ó, rota de deletar, ele já cria, API, bota o ID aqui, enfim, faz one, update, put aqui, enfim. Beleza. Como é que eu consigo acessar os meus endpoints? Se eu for aqui, Content Manager, skip, vai aparecer aqui minhas collections, seriam minhas entidades, e dentro de, sei lá, CWI que eu criei, eu consigo de fato criar o conteúdo. Isso criar um gerenciador de conteúdo também, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Israel Ash e o meu e-mail aqui, por exemplo, e vou dar um publish para ele publicar esse conteúdo. Eu posso criar conteúdo, deixar em rascunho aqui, só publicar em outro momento. Se eu quero acessar os conteúdos, venho aqui em localhost, simplesmente barra API, vai ser barra admin barra API barra CWIs. Ele sempre coloca como no plural no final ali as APIs, mas você pode configurar isso caso queira. Enfim, e aí eu já consigo acessar, como eu deixei pública, eu consigo acessar. Então, ele já traz aqui as informações, nome, fim, quando foi criado e por aí vai. Uma coisa legal também, caso precise, ele tem essa questão de internacionalização de conteúdo, você consegue criar os conteúdos ali e mudar a língua, conteúdo para inglês, conteúdo para português também. E beleza, uma coisa que eu quero mostrar também fácil mesmo é a questão de criar. Deixa eu pegar aqui. Então, como é que eu consigo criar ali via também API, que é super simples, você vai me dar um post para essa API aqui, e aí vocês vão ver que... Deixa eu ver aqui. Você manda aqui, ó, CWIs, mano, no caso, vou mandar aqui, vou mudar, mas, por exemplo, tá aqui, ó. Então, manda um post com isso aqui, teoricamente, foi o que eu cliquei, create, beleza, create, já criou aqui, já trouxe retorno, e eu consigo, basicamente, visualizar aqui. Então, assim, eu tenho toda a API. Eu só não fiz a instalação, mas daria, se duvidar, menos de 10 minutos, né, para ter minha API rodando no ar. Então, basicamente, era bem por aqui que eu queria mostrar para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, se tiver, pode perguntar. Deixa eu ver o que mais. Enfim, eu acho que essa questão de mídia também, uma coisa legal, caso você queira usar só para armazenar mídia aqui, resgatar mídia também em algum sistema, inclusive. Eu mesmo estou fazendo um produto agora que é de fazer broadcast de vagas em grupos de WhatsApp. Se a pessoa quisesse mandar aqui, tem essa questão dos hooks, né? Então, antes de mandar, antes de criar ali o documento, depois que criou, faz uma outra requisição e por aí vai. Enfim, tem muitas plugins também de pagamento, acho que o Stripe de pagamento também tem integrado com ele. Então tem muita opção
para fazer com o Regular CMS, aqui com o Strap. Deixa eu ver aqui. Bom, mas eu acredito que é isso no geral que eu queria apresentar sobre essa ferramenta. É realmente bem rápida, um overview e, de certa forma, uma prática para quem quiser, principalmente hoje, tirar ideias do papel e não quiser codificar um back-end tudo do zero, consegue facilmente com o Strap. Eu já usei em algumas empresas também para facilitar, mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, vou dar uns 5 minutinhos aqui. Caso ninguém pergunte, eu vou encerrar aqui o nosso dojo, beleza? Lembrando que vai ficar gravado, e aí depois eu mando o link aqui, que vai ficar lá dentro do site do dojo aqui. Beleza? Viu, Ismael, uma dúvida. Pode falar. Quando tu usou o Strap em outras empresas, tu usou a versão free ou a versão paga? A versão free. É porque a paga, se você for ver, ele dá algumas pequenas coisas. É que, na verdade, a parte de logs ali só tem na paga, né? Pelo que eu já vi, os logs deles são bem completos, né? Para uma empresa maior, assim, tipo, tu quer usar um back-end, essa parte é bem importante, né? Não sei se vocês tinham alguma outra, faziam de alguma outra forma essa parte de logs, tipo, vocês mesmos desenvolviam os logs, ou como vocês faziam nesse caso, ou não tinham, não sei também. Sim. Tem duas. Como é que eu posso dizer? Tem duas opções, tá? Quando você. Aqui não tá rodando aqui na parada do servidor, deve estar rodando em algum outro terminal que eu rodei e esqueci, mas ele fica mostrando os logs aqui, de tudo que acontece. Mas uma outra opção também, para você fazer essa questão de logs, acho que até no próprio blog deles tem essa opção, que você consegue fazer o hook de qualquer coisa. Qualquer coisa que foi mandado, você consegue pegar isso ou antes ou depois, você consegue pegar essa requisição e gravar em algum lugar. Dá para fazer até uma própria tabela aqui de entidade de log, sabe? Sim, Bota essa tabela de entidade de log, você consegue ver também. Geralmente, quando você hospeda a aplicação, por exemplo, eu vou pegar um EC2 não, mas um App Runner, alguma coisa assim, todos os logs que aparecem no terminal também, geralmente, no caso da AWS, vai para um CloudWatch. Então, você consegue ter esses logs também sem ser apenas por aqui. Eu acho que por aqui seria a facilidade, né, na parte deles. sim, Mas sim. até então, tem essas formas de contornar, tá? Vamos dizer assim, dessa questão de logs, de ter os logs. Uhum. Eu acho que até um audit. Eles mesmos fizeram há um tempo atrás, se eu não me engano. Mas acho que essas formas seria até mais tranquilo. Deve ter plugin também. Então. Facilita muito. Sim, sim, eu sei que tem plugin pra caramba deles. Ah, ajuda muito, ajuda muito.